Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Seara dos Médiuns tem por título Força Mediúnica. Considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que dentro de grau maior ou menor transparece de todas as criaturas, comparemos-la à visão comum. Efetuado o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário do bem não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Em todos eles a mesma estrutura e a mesma destinação. Imaginemos fosse concedida aos 4 determinada máquina, com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. O analfabeto teria debalde o aparelho por desconhecer como deletrear o processo de utilização. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia na poeira da inércia. O malfeitor aproveitá-lo-ia para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. O missionário do bem, contudo, guardá-lo-ia sob a sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Força medianímica desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é um dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão ainda por muito tempo pela sublimação das energias psíquicas a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a Terra. Não valem médios que apenas produzam fenômenos, não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções, não valem convicções que criem apenas palavras, não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. A importância e significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Então, quando a gente começa a estudar a mediunidade, a gente vai descobrir que a mediunidade ela está erradicada aqui no nosso corpo físico. Faz parte de um planejamento, né, de quando a gente vai nascer, a gente trazer essa faculdade em maior ou menor grau, assim a comparação do Emmanuel, assim como a visão, assim como a audição, assim como o tato, assim como os sentidos que a gente tem aqui na vida, eles estão subordinados ao órgão que a gente está trazendo. Então, às vezes, a gente traz um problema de catarata desde cedo que pode estar comprometendo parte ou a visão total. Assim também com a mediunidade. Então, a primeira coisa que os espíritos falam para a gente assim, a gente tem a mania de idolatrar e falar com um certo entusiasmo, fulano é médium, fulano é vidente, fulano tem uma coisa ali, a manifestação do Espírito Santo, enfim, porque observou que aquela pessoa tem uma certa facilidade em entrar em sintonia com os espíritos. Mas a gente vem desde a época de Cristo mesmo. A carta de Paulo, por exemplo, ele fala, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e falasse a língua dos anjos. A língua dos anjos é o quê? Está sendo através da mediunidade. Você fazer contato com os espíritos. Fala, sem o amor eu sou igual o bronze, o símbolo que enfim, quer dizer, está dizendo para a gente que não vai fazer diferença. De que adianta a pessoa falar em línguas, a pessoa ter essas manifestações espirituais e que não sejam nada edificantes, que possam cair na mão de pessoas que vão agir como esses 4 exemplos que ele dá, ou o analfabeto, ou o preguiçoso, ou o malfeitor, ou o missionário do bem. O Emmanuel tem uma didática espetacular para explicar essas coisas. Então ele vem mostrando uma excelente visão, caindo para um analfabeto, caindo para um preguiçoso, caindo para um malfeitor e caindo para aquele que realmente vai se dedicar ao bem. Cada um vai utilizar a visão
da mesma maneira, e quando for fazer um exame, vai submeter a retina à observação, vai ver que é a mesma coisa para os quatro, mas cada um vai estar usando da maneira diferente. A gente percebe, sim, que quanto mais próximo da origem do espírito, mais próximo do egoísmo, da vaidade, do orgulho, mais próximo do materialismo. Então é compreensível, sim, que em vários momentos da história da humanidade a gente vai perceber pessoas que começam a querer utilizar o dom mediúnico para poder ganhar dinheiro, para querer explorar de alguma maneira, ganhar prestígio. Isso é natural da gente entender, não da gente aceitar mais na etapa evolutiva que a gente se encontra, porque a gente sabe o quanto esse tipo de interesse mínimo afasta os espíritos sérios do nosso lado. A gente está rodeado por uma nuvem de testemunha, igual dizia Paulo de Tarso, tá. Agora, são todos espíritos bons? E a gente vai começar a escolher qual é o tipo de espírito que a gente quer do nosso lado. Diga-me o que pensas, eu te direi com que andas, os grandes jargão espírita. Mas a gente coloca na cabeça uma coisa, a mediunidade é um dom que ele é neutro e vai depender da utilidade que eu vou dar a partir de agora. Por isso que vale a pena a gente pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala da mediunidade gratuita, quando ele fala assim, ó, os médios antigos e os discípulos, visto que eles também eram médios, eles receberam de Jesus um dom gratuito. Então eles não podem cobrar por aquilo. E nós também, igualmente, quem está hoje tendo essa experiência vai pensar assim, por que eu nasci com isso? Como eu posso utilizar isso da melhor maneira? E esse é o estudo que a doutrina espírita coloca para a gente aí de maneira maestral. Para que serve a mediunidade? Em primeiro lugar, para a instrução dos homens, a começar pela nossa mesma. Instrução em quê? Instrução na imortalidade da alma, você descobrir que tem a vida do outro lado. Não adianta uma determinada autoridade religiosa chegar para uma pessoa e falar para essa pessoa, olha, tudo que acontece do outro lado é demoníaco. A pessoa está tendo a experiência, a gente sabe quando é demoníaco e quando não é. Uma vez eu conversando com um pastor, ele falou para mim, olha, quando vem uma coisa boa eu chamo de Espírito Santo, quando é uma coisa ruim eu digo que é o demônio. Eu falei, tá, mas e a arte de você saber se é bom ou ruim? Que algumas vezes o demônio pode se mascarar e você pensar que é o Espírito Santo. Ele falou para mim assim, aí está o desafio. Eu falei, esse é o desafio nosso também, de espírita. A gente vai, agora, está vindo de uma coisa boa, está vindo de uma coisa ruim, está me levando para coisa boa ou ruim? Não vai ter jeito, todos nós vamos ter que utilizar o recurso da oração, vamos ter que utilizar o bom senso e a razão, e para poder direcionar da melhor maneira a utilização da mediunidade. Mas a mediunidade ela vai estar sempre sendo segura se eu utilizar para ajudar o próximo, para aprender a amar ao próximo e principalmente para a instrução dos homens. Qualquer coisa que a gente utilizar de maneira equivocada, de maneira diferente disso, a gente vai estar arrumando problemas para a gente. E eu vou fazer uma observação com relação ao último parágrafo aqui. Ele fala para a gente, ó, por isso mesmo os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante da lei divina, estarão entre os homens exortando a bondade, serviço, estudo e discernimento. Porquanto a força mediúnica em verdade não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Eu vou acrescentar uma coisa. Além de não ajudar, atrapalha bastante, porque você faz uma sintonia com muito mais facilidade do que as outras pessoas, com energias também que não são boas, com pensamentos que não são bons. Então, a gente começa ao tempo todo receber instruções, ser influenciado e acaba se deixando influenciar, praticando algumas coisas que vão levar a gente para um caminho muito triste, como a gente já teve a oportunidade de observar várias vezes, que eu venho de uma família, sou de uma família que muita gente tem a mediunidade, teve e tem a mediunidade ostensiva e acabou não dando a atenção necessária. Aliás, já falei isso algumas vezes, né, em vários estudos, eu não tenho espírita nenhum na minha família, nem pai de pai, nem pai de mãe. Né? A maioria são protestantes, são católicos, não praticantes, católicos, enfim, não tem. Mas a mediunidade é um dom maravilhoso se a gente utilizar da maneira correta. Vamos aproveitar a doutrina espírita para utilizá-la da maneira correta.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.